O que é infraestrutura urbana, Marlon? Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar usar, a gente entender no sentido da palavra, né? Então, se a gente pensar em infraestrutura, o que seria a infraestrutura? Vamos trazer para uma realidade? Vai ter um evento, um show. Vamos pensar qual que é a infraestrutura para aquele show acontecer. Então, a gente está pensando em a parte de som, palco, tudo pronto para que o show possa acontecer, né? Então, quando a gente pensa em infraestrutura urbana, a gente está pensando nessas bases onde vai ser edificado uma cidade. Porque quando a gente pensa, talvez, em loteamento, o loteamento nada mais é que uma fração de uma cidade, né? Então, quando a gente pensa em infraestrutura urbana, são essas disciplinas que vão dar base para que possa haver ali uma urbanização. Então, a infraestrutura urbana são essas disciplinas interligadas que vão poder proporcionar ali para que exista ali em algum momento uma cidade, né? Então, essas disciplinas são a infraestrutura urbana. Tá, antes de você especificar para mim quais são essas disciplinas, Tá. me ajuda aqui no meu pensamento. Uhum. Quando a gente pensa em infraestrutura urbana, automaticamente a gente pensa em gestão pública, Tá. tá? Porque é a infraestrutura da cidade, é a minha Uhum. rua, o meu asfalto e tudo mais. Uhum. Quando você, como profissional, presta esse serviço de infraestrutura urbana, quem é o seu cliente? É Tá. só a prefeitura? Tá. Quem são os seus clientes? E aí você já consegue englobar quais são Uhum. as disciplinas Tá. para ficar claro, Ok. porque na cabeça do leigo Uhum. tem a ver necessariamente com governo e com gestão pública. Tá. Não que não tenha a ver, tem. E até, assim, a gente pode ter como cliente, às vezes, um- um- uma prefeitura, algo do tipo, através de uma licitação, enfim. Mas não necessariamente. Uma coisa eu diria que talvez esteja interligada com a outra. Então, vamos pensar no empreendedor onde ele tem uma área que ele quer lotear. Então ele pode. Então o loteamento ele é algo, falando especificamente sobre loteamento, né? É algo que ele atinge também o público da pessoa privada, vamos dizer assim, não necessariamente o gestor público. Mas de certa forma, por que é interligado? Porque quando você vai, por exemplo, lotear, você vai usar ali todas as leis normativas que muitas vezes são dadas pela prefeitura ou pelo estado, enfim. Então, isso está interligado. Pode ser uma gestão pública, uma cidade, mas geralmente é a pessoa privada, né? O empreendedor que tem uma área que quer lotear, essa pessoa vai nos procurar para a gente poder elaborar, enfim, os projetos de infraestrutura urbana que em algum momento eles vão. E aí a gente pode comentar isso depois, né? Mas, por exemplo, no caso de um loteamento, aquela rede, aquela via pública, ela vai ser doada para a prefeitura em algum momento. Então, de certa forma, estão interligados, tanto o setor público quanto o privado nessa parte. Mas quando alguém, um particular, que tem uma Uhum. área grande, que tem uma tendência para ser loteada, Ok. essa infraestrutura é fornecida por quem? É o próprio empreendedor que vai executar, ele vai fazer os projetos, vai executar a rede, enfim, implantar. Em algum momento ele vai doar isso para que a prefeitura, no caso, possa cuidar da parte da manutenção. Então, por isso que quando a gente pensa num projeto, por exemplo, de rede de água, a gente vai seguir a normativa em Atibaia, por exemplo, do SAI. Porque em algum momento esse empreendimento vai haver uma doação para a prefeitura e aí quem vai fazer a manutenção é a prefeitura, no caso. Não, perfeito. Então já ficou claro que a Sim, pessoa particular que quer exato. que quer transformar aquela área que ela existe, né, Uhum. em um loteamento, ela tem que custear essa infraestrutura, inclusive Sim, contratar o profissional especialista nisso. exatamente. Isso mesmo. Quais são as disciplinas que envolvem a infraestrutura urbana? Tá. Quando a gente pensa em infraestrutura urbana, a gente pode, assim, há um leque de disciplinas que a gente pode comentar. Até, por exemplo, o transporte público faz parte da infraestrutura de uma cidade, de um bairro. Mas, de forma mais resumida, especificamente o que a gente faz, vamos pensar na cronologia, tá? Então, primeira coisa, a topografia da área. Essa estaria nessa parte de infraestrutura urbana. Então, a gente entender ali como que é o terreno, enfim, para que a partir daí a gente possa trabalhar com os demais projetos. Então, topografia, depois disso, terraplenagem, e aí depois da terraplenagem, drenagem, esgoto, água, e a gente vai ter parte elétrica também, a gente pode incluir aí canalização gás, por exemplo, ou rede de comunicação, internet, enfim. Mas basicamente aí o serviço que a gente também presta seria a topografia, né, que é o levantamento dessa área, a terraplenagem, que é essa movimentação de terra,
depois drenagem, água, esgoto, e aí vai ter a parte de pavimentação. Por isso que eu digo que é um leque, né, de disciplinas. E todas essas, isso que é legal, depois até a gente comentar, que uma impacta na outra, né? Então, Sim. mais do que nunca aquela metodologia BIM, que é muito falada, né? A gente vê na prática, na infraestrutura urbana, qual a importância dela, né? Porque e aí tem até alguns casos que a gente pode comentar, estudo de caso, de uma disciplina impactando na outra, né? Então, essas disciplinas basicamente são a que a gente pensa quando a gente pensa na infraestrutura de um loteamento, por exemplo.